A sinodalidade na vida e na missão da Igreja. Por uma Igreja sinodal. Comunhão, participação e missão. Nesta minha exposição, eu quero apenas apresentar alguns tópicos da sinodalidade da Igreja na história. Não se trata propriamente de uma história da sinodalidade, que suporia muito mais tempo e muito mais conteúdo. É apenas uma visão histórica desse tema importante, que é atual, mas que tem ancoragem na história. O Papa Paulo VI, com o moto próprio Apostólica Solicitudo, em 1965, quase ao terminar o Concílio Vaticano II, instituiu o Sínodo dos Bispos, resgatando uma instituição que sempre esteve presente na história da Igreja. O Sínodo dos Bispos é uma espécie de conselho permanente do Papa para assuntos de relevância na vida da Igreja, de toda a Igreja universal. Temas que às vezes importam a continentes, a regiões ou temas específicos, mas que são do interesse de toda a comunidade eclesial. Os sínodos se organizam de tempos em tempos em vários tipos de assembleia. Temos as assembleias gerais ordinárias, assembleias extraordinárias e assembleias especiais. As assembleias especiais, por exemplo, tratam de temas mais específicos, como o que recentemente ocorreu com o Sínodo Pan-Amazônico. Na perspectiva de Francisco, nós temos alguns pontos que ele tem insistido desde o início do seu pontificado e que configuram um pouco o seu estilo sinodal de governar pastoralmente a Igreja. Entre esses destaco, por exemplo, a alegria do Evangelho, que é um tema contínuo. A alegria é uma perspectiva eminentemente franciscana do nosso Papa, a ecologia integral, a misericórdia, o pacto educativo global, a economia de Clara e Francisco e a própria sinodalidade. No estilo sinodal de Francisco, nós já percebemos as primeiras notas desde o momento mesmo de sua eleição, quando ele se apresenta como o bispo de Roma. Isso atraiu a sensibilidade dos patriarcas orientais, das igrejas evangélicas, da comunhão anglicana e mesmo de todo o mundo. Então, há uma sensibilidade de Francisco com relação à presença da Igreja no mundo de hoje. Um jeito de ser igreja, que é uma igreja em saída, uma igreja que vai às periferias existenciais, que tem um compromisso com a casa comum, a amizade social, a fraternidade universal, a sua própria ênfase no aspecto colegial, as conferências episcopais. Ele mesmo foi o relator final da Conferência de Aparecida em 2007, uma grande experiência sinodal que ele viveu, o reconhecimento do papel das igrejas locais, a maior participação dos leigos na vida da Igreja e mesmo nas estruturas de governo administrativa, o papel das mulheres, como nós temos visto recentemente, uma das subsecretárias do próprio Sínodo dos Bispos é uma religiosa. Já com o governo de Francisco, nós temos a realização de 4 sínodos. Recordo o de 2014, sobre os desafios pastorais da família no contexto da evangelização. 2015, a vocação e a missão da família na Igreja e no mundo contemporâneo. Em 2018, os jovens, a fé e o discernimento vocacional. Em 2019, a Amazônia, novos caminhos para a Igreja e para uma ecologia integral. O Sínodo de 2023, a 16ª Assembleia Geral Ordinária, vai tratar exatamente dessa perspectiva, a sinodalidade na vida e na missão da Igreja. Aberto pelo Papa Francisco no dia 10 de outubro, nas dioceses no dia 17, e que agora é um caminho que convida a Igreja toda, desde as suas bases até a cúpula, a viver esse belíssimo caminho em comum, esse caminho conjunto, como um verdadeiro movimento, um acontecimento eclesial. Não é simplesmente uma estrutura, mas é um jeito de ser, de caminhar juntos e que culmina com a Assembleia em 2023. Vamos ver alguns aspectos da inspiração sinodal que já estão presentes na Igreja primitiva. Então, a instituição sinodal na Igreja primitiva é uma das mais importantes manifestações da vida eclesial dos primeiros séculos. E os modelos foram cunhados tanto no Sinédrio judaico quanto no Senado romano. E essas palavras sínodos, em grego, e concilium, ou concilium, em latim,
caminharam como sinônimos durante muito tempo e são usados alternativamente desta maneira. Até que, pouco a pouco, esta palavra sínodos e concílio vão adquirir um termo, uma categoria técnica ao longo da história. Nos primeiros tempos, nós percebemos como que a comunidade cristã tinha uma clara consciência de ser convocada por Deus para se reunir. Nós vemos, por exemplo, nos Atos dos Apóstolos, eles eram assíduos à pregação dos apóstolos, fiéis à comunhão fraterna, à Eucaristia, às orações nas casas e nos templos. Então, a reunião sinagogal, que consistia, no primeiro momento, de uma espécie de liturgia da palavra, depois do segundo momento, de bênçãos, de bendição pelas maravilhas que Deus fez desde os inícios, se transformou na estrutura mesmo do encontro mais importante dos cristãos, que é a ceia do Senhor, a Eucaristia, constituídas pela liturgia da palavra e pela liturgia eucarística. Então, essa assembleia, kahal, é a eclesia, a eclésia convocada pelos próprios Senhor, para o seu louvor, para a sua glorificação e para a santificação do mundo, esteve sempre muito presente na consciência dos cristãos e norteou o seu esforço de viver e de buscar a comunhão em todos os aspectos, disciplinares, doutrinários, litúrgicos e assim por diante. Então, esses termos colegialidade, sinodalidade, são neologismos, nós não os encontramos no Novo Testamento. No entanto, a sua inspiração lá está presente, porque a colegialidade, a comunhão, o participar, o buscar caminhos comuns em conjunto, estão no fundamento da vida apostólica e das próprias primeiras comunidades cristãs. E a Igreja, diante dos novos desafios, sempre buscou responder aos problemas que foram surgindo. Então, sobre a aparente diversidade, existe uma profunda continuidade que liga as comunidades cristãs aos 12 e ao próprio Senhor Jesus Cristo. E assim o Concílio de Jerusalém, que está lá no capítulo 15 dos Atos, aparece como um modelo paradigmático do que serão todas as reuniões conciliares ou sinodais ao longo da Igreja. Então, o problema que houve na Igreja nascente entre judaizantes e helenizantes colocou em questão o que é o essencial do ser cristão. E é muito interessante que eles se reúnem lá em Jerusalém, representantes da própria comunidade de Jerusalém, das comunidades de Antioquia, daquelas já espalhadas pela missão de Paulo e de Pedro, para encontrarem um caminho comum. E aquela fórmula final, o Espírito Santo e nós decidimos, será uma espécie de fórmula que fará história e será utilizada ao longo de toda a história do cristianismo. E a própria cartinha que eles mandam à comunidade de Antioquia inspirará depois, como princípio de comunhão, as cartas sinodais, buscando o consenso de todas as igrejas nas coisas mais importantes. Então, esses princípios de comunhão, a fundação da Igreja sobre o colégio apostólico, a tradição apostólica, a tradição viva que está na pregação dos bispos e na liturgia das principais igrejas, o credo e as escrituras, nos norteiam todas aquelas coisas importantes que depois ajudarão a buscar critérios de unidade na vida da Igreja. Como é que nasce a experiência sinodal? No século II, nós teremos vários problemas que causam dissensão na Igreja, como foi a heresia montanista, um movimento que surgiu e abalou as comunidades da Ásia Menor. Em todo o Ocidente, em toda a Ásia Menor, realizaram-se muitas reuniões sinodais buscando como responder a esse desafio. Um outro grande tema foi a questão da data da Páscoa. Os orientais celebravam a Páscoa no dia 14 de Nissan, que poderia cair qualquer dia da semana, segunda, terça, quarta, quinta ou sexta-feira. E os ocidentais celebravam sempre na manhã depois do sábado da lua cheia da primavera. Então, esse ponto que aparentemente para nós é só uma questão de calendário, foi de grande importância em termos de unidade, de percepção, de sensibilidade da unidade da Igreja Antiga. O Papa Vítor I queria impor a data do Ocidente para todas as igrejas, Santo Irineu de Leão e outros representantes do Oriente ponderaram que isso poderia causar desunião. E o Papa Vítor acedeu e a coisa ficou irresoluta até um outro concílio em 314 é que vai resolver a questão.
No século III, nós vemos multiplicarem-se estas reuniões em toda a cristandade. Recordo apenas alguns sínodos importantes, como os de Cartago, como os de Aquileia, o de Elvira, na Espanha, depois seguidos de Alexandria, Antioquia, Cesareia, enfim, nós encontramos documentados muitas reuniões para resolver problemas ligados, seja à fé, à disciplina, à moral, como, por exemplo, face às heresias donatistas, pelagianas e mesmo toda a questão da herança de Orígenes na história do cristianismo. Então, da Gália até a Antioquia, de Cartago até a Britânia, nós vemos se multiplicarem no século III essas reuniões. Um desses sínodos, logo no início do século XIV, é o sínodo de Elvira, realizado na Espanha, e que trata pela primeira vez sobre a lei do celibato eclesiástico imposto ao clero daquela região. E que na Igreja Latina só será tratado lá no século XIII, impondo para toda a Igreja do Ocidente, e que será apenas chancelado como tal no Concílio de Trento, já no século XVI. Quais são as características gerais desses concílios antigos? Primeiro, um grande número de participantes, seja de bispos, seja de leigos, seja de teólogos, seja de monges. Então, para o mundo antigo, quanto mais numerosos, maior autoridade eles têm. A presença dos leigos e depois a grande liberdade de expressão. Olhando as atas, as cartas, às vezes nós ficamos assustados com os termos muito virulentos e fortes que eles se dirigem uns em relação aos outros. Mas, de fato, havia essa liberdade de expressão tão importante para buscar a comunhão. Depois, a unanimidade das decisões episcopais, seja no mesmo concílio local ou regional, ou seja, entre os concílios de nível mais amplo, até adquirir depois, na instância do concílio ecumênico, esse caráter universal. Depois, as cartas sinodais, destinadas a comunicar aos outros bispos de várias regiões as decisões tomadas, com a finalidade de obter a sua aprovação. E elas são tão antigas quanto os próprios concílios. Depois, os bispos atribuem grande autoridade aos concílios, dando-lhes um caráter definitivo. Eles se tornam a instância de resolução das grandes questões e encaminhamentos da vida da Igreja. E são a expressão de comunhão. A comunhão de comunhões é a maneira como a Igreja antiga, já no século IV, se entendia. E aí nós vemos, desses concílios regionais numerosos, a evolução para o concílio ecumênico, que se torna uma instituição imperial no contexto da Igreja já unida ao Estado, ao Império Romano, no nascimento da cristandade medieval. Então, entre esses concílios da Igreja Unida, os mais importantes, que definiram temas importantíssimos, principalmente em termos de dogmática, estão os 4 grandes concílios. De Nicéia, primeiro, em 325, que definiu a divindade do Filho. O Filho está junto do Pai, o Filho é Deus. O Concílio de Constantinopla, primeiro, de 381, que define a completa humanidade do Filho e a divindade do Espírito Santo. O Concílio de Éfeso, em 431, a união do Verbo com a carne é tão íntima a ponto de nós podemos chamar aquela que gerou o Verbo encarnado, Maria, como Mãe de Deus. E aí, o aprofundamento diz que é a união hipostática no Concílio de Calcedônia, em 451, quando nós vemos que as duas propriedades do humano e do divino podem ser atribuídas ora ao Filho homem, ora ao Filho Deus, um único e mesmo personagem, um só Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo. Esses concílios ecumênicos, quais as características que estão na base da grande unidade firmada pela pentarquia, os 5 grandes patriarcados, Roma, Antioquia, Alexandria, Jerusalém e Constantinopla. Eles definem a fé da Igreja através das profissões de fé, fundadas na apostolicidade e na regula fidei, na tradição viva da Igreja. Caminham da heterodoxia para a ortodoxia, ordenando a vida interna da Igreja nos seus cânones dogmáticos e disciplinares. Há uma participação aberta tanto de teólogos como leigos e também dos monges.
ao envolvimento das principais igrejas espalhadas pela oicumene. Depois, a participação de representantes dos ambientes monásticos devido ao seu crescente prestígio espiritual e social. Ainda antes do cisma oriental de 1051, nós temos outros grandes concílios ecumênicos que são aceitos também pelas demais comunhões protestante e anglicana e que estão na base do ecumenismo atual, que são o Segundo Concílio de Constantinopla, o Segundo Concílio de Niceia, o Terceiro Concílio de Constantinopla e o Quarto Concílio de Constantinopla. Já os concílios medievais são propriamente sínodos papais realizados na parte do Ocidente, enquanto o Oriente tem outras experiências sinodais, mas já não estamos mais no contexto da Igreja unida como na Idade Antiga e início da Idade Média. E aqui apenas cito, porque são muitos, não dá para nós entrarmos nos detalhes, o Primeiro Concílio de Latrão, o Segundo, Terceiro e Quarto de Latrão, Primeiro e Segundo de Lyon, o Concílio de Vienne, o Concílio de Constança e os vários concílios que têm uma certa unidade, Basileia, Ferrara e Florença. Na Idade Moderna, nós temos o Quinto Concílio de Latrão e depois o mais importante concílio desse período e que terá 3 séculos e meio de vigência, que é o Concílio de Trento, que se realizou em 18 anos. E que estabelece a obrigatoriedade de celebrar periodicamente concílios provinciais e sínodos diocesanos, o sínodo dianiano e os concílios provinciais de 3 em 3 anos. Na Idade Contemporânea, temos o Concílio Vaticano I, no final do século XIX, e o importantíssimo Concílio Vaticano II, que resgata essa tradição sinodal de maneira muito explícita para a Igreja no Ocidente. Além disso, no próprio cristianismo, nós temos que levar em conta a experiência sinodal das igrejas orientais, o Santo Sínodo, por exemplo, de Constantinopla, depois da Igreja Russa, e que hoje também é a base de unidade ecumênica das igrejas dos patriarcados orientais. A experiência sinodal nas igrejas da Reforma, passava entre os luteranos, entre os metodistas, uma curiosidade. Uma das mais importantes editoras dos luteranos no sul do Brasil é a editora Sinodal. A experiência sinodal no sul do Brasil, de tradição luterana, traz no mundo protestante esse exemplo claríssimo do que significa isto. E na comunhão anglicana também vemos muitos sínodos e conferências realizados nesse sentido. A partir da experiência do Concílio de Trento, que estatuiu os sínodos diocesanos e os concílios provinciais, nós vemos a belíssima experiência de sinodalidade na América Latina. Cito, por exemplo, o Concílio Provincial do México, do século XVI, que foi considerado o Trento americano, demais concílios mexicanos, os concílios limenhos, principalmente aqueles dirigidos por Santo Toribio de Mogrovejo, uma série de outros concílios na América Latina. No Brasil, nós tivemos na época colonial apenas um único sínodo provincial, que foi o Sínodo da Bahia de 1707. E aí, a grande experiência que reuniu as igrejas, as dioceses da América Latina, no Sínodo Plenário Latino-Americano de Roma, que se realizou em Roma em 1899. Há que recordar também a experiência sinodal da Igreja dos Estados Unidos, como os sínodos e concílios de Baltimore. Temos que recordar o primeiro concílio plenário brasileiro, em 1939. Na Arquidiocese de Belo Horizonte, o primeiro sínodo diocesano de 1944, convocado por Dom Cabral. E no ambiente leigo, na primeira metade do século XX e já avançado a segunda metade, as muitas experiências das conferências internacionais, a espécie de sinodalidade secular. Muitas conferências que depois inspiraram a própria instituição das conferências episcopais. Por exemplo, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, em 52, a CRB, em 1954, o Conselho Episcopal Latino-Americano, em 1955. E nesse bojo, a grande marca da América Latina, da Igreja Latino-Americana, são as Assembleias Gerais do Episcopado Latino-Americano, como a do Rio de Janeiro, em 1955, a de Medellín, que atualizou o concílio para a realidade latino-americana, em 1968, a Assembleia de Puebla, no México, em 79, Santo Domingo, em 1992,
e a de Aparecida em 2007. Então, neste breve percurso histórico, eu espero ter dado assim uma visão de como esse tema da sinodalidade sempre esteve presente na história da Igreja, na história do cristianismo. Então, trata-se para nós agora de um verdadeiro kairos, a vivência da preparação para a Assembleia do Sínodo dos Bispos em 2023, que é a máxima expressão da vivência sinodal dos bispos. Mas todo o povo de Deus é convidado agora a participar sinodalmente das nossas consultas, dos nossos diálogos, em nível diocesano, em nível das comunidades locais, em nível das conferências dos religiosos, em nível dos movimentos, enfim. É um momento importantíssimo que nós estamos vivendo. É uma ocasião da presença viva do Espírito Santo que suscita novas pistas e novos caminhos para os tempos que nós estamos vivendo, para anunciar com alegria o Evangelho de Jesus Cristo. Portanto, toda uma igreja toda sinodal, comunhão, participação e missão.